Conte quantas bolinhas há em cada item. Separe-as em grupos, de acordo com a fração. Quem que ia dizer aqui em quantos grupos nós tínhamos que separar? O denominador da fração, certo, pessoal? Olhando na letra A, eu olhava aqui, 3, então eu tenho que contar o número de bolinhas. Tem 15 bolinhas, eu tenho que separá-las em 3 grupos, então cada grupo tem que ter 5 bolinhas, ok? Cada grupo tem que ter 5 bolinhas, pronto, separei em 3 grupos, cada um com 5 bolinhas. E está dizendo para eu usar as bolinhas de apenas um grupo. Então, eu quero apenas 5 bolinhas. Na letra B, 2/5 tem que dividir o total de bolinhas por 5. Se eu vou dividir em 5 grupos, então eu vou querer grupos com 6 bolinhas em cada um. Certo? Divido aqui em 5 grupos. Cada grupo tem 6 bolinhas. E o numerador está me dizendo para utilizar 2 grupos. 2 grupos com 6 bolinhas cada são 12 bolinhas. Na letra C, nós temos ali, então, que dividir em 8 grupos. Nós vamos separar em 8 grupos de 2 bolinhas cada, apenas esse aqui, ó. Tá mandando nós usarmos 5 grupos. 5 grupos com 2 bolinhas em cada, nós temos aí 10 bolinhas no total. Quanto que são 2/5 de 60? Pega o 60, divide por 5 e multiplica por 2. 60 dividido por 5 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. A letra B está fazendo o mesmo exercício, só está mostrando de um jeitinho diferente. Perguntando quanto que é 1/5 de 2 vezes 60. 2 vezes 60, o que ele quis fazer aqui? Ele quis facilitar. Ele está mostrando que a gente pode pegar o numerador, ó, e colocar ele aqui, e assim só precisa procurar 1/5. 2 vezes 60 é 120. Quanto que é 1/5 de 120? Divide 120 por 5, que dá 24. 24 vezes 1, 24. Porque tudo que a gente está procurando aqui é a mesma coisa, certo? Quanto que é 1/5 de 60? 1/5 de 60 é 12. Então só multiplica agora por 2 e você chega ali no 2/5 de 60 também, certo? Então aqui, ó, respostas da letra A, B e C são todas iguais, porque nós estamos procurando, estamos fazendo o mesmo cálculo, apenas de 3 maneiras diferentes, certo? Para cada pessoa fazer da maneira que acha melhor, da maneira que acha mais fácil. A 46 diz assim: em algumas situações usamos os termos como metade, terça parte, sexta parte, etc., para designar frações de uma quantidade. Então veja a seguir a correspondência. Metade, qual é a fração que representa metade? É 1/2, é quando a gente divide o inteiro em 2 partes. Qual é a fração que corresponde à terça parte? É quando a gente divide o inteiro em 3 partes e utiliza apenas uma. Quarta parte, quando divide o inteiro em 4 partes e utiliza apenas uma. Quinta parte, quando divide o inteiro em 5 partes e utiliza apenas uma. Que fração de uma quantidade corresponde à sexta parte? 1/6 é quando a gente divide o inteiro em 6 partes e utilizamos apenas uma. E décima parte? 1/10, quando nós dividimos em 10 partes e utilizamos apenas. Um árabe deixou 60 camelos como herança para seus 3 filhos. Era sua vontade que o mais velho recebesse metade do total de camelos, o segundo filho a terça parte e o mais moço a sexta parte. Quantos camelos cada filho recebeu? Quanto que é 1/2 de 60? 60 dividido por 2 dá 30 e 30 vezes 1 dá 30. Ou seja, o mais velho recebeu metade dos camelos, recebeu 30 camelos. O do meio recebeu 1/3 de 60. 60 dividido por 3, que dá 20 vezes 1, 20 camelos. Esse é o filho do meio. E o filho mais novo recebeu 1/6 de 60, ou seja, 60 dividido por 6, multiplicado por 1, ele recebeu 10 camelos, ok? Então, aqui a gente consegue responder aí esse desafio sobre a herança aqui dos camelos que esse árabe deixou para os seus filhos. A 48 diz que um trabalhador ganha 1.200 por mês.
Desse dinheiro, 2/3 são destinados à alimentação e 1/5 a outros gastos. Com base nisso, calcule a fração que representa o total de despesas. Bom, o total de despesas é 2/3 mais 1/5. Pessoal, o que a gente precisa aqui? Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15, certo? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 10 mais 3 dá 13. E então a gente chega na respostinha ali de 13/15, tá bom? Ó, 13/15. A professora quis deixar aqui bem certinho como que a gente chegou no 13/15, utilizando o mínimo múltiplo comum. Que quantia em reais sobra por mês? Bom, se ele gasta 13/15, o que está sobrando para ele? Gente, apenas 2 partes de 15, certo? Você faz lá o 12/15 desse 1.200, divide 1.200 por 15, multiplica por 2 e você chega então aí em 160. 49. Em uma biblioteca há 2.000 livros de matemática e física. Sabendo-se que 3/5 dos volumes são de matemática, quantos livros de física há na biblioteca? Queridos, aqui só tinha que prestar atenção nesse detalhe, tá? Se 3/5 são de matemática, qual é a fração que representa os livros de física? 2/5, tá? E ele quer saber os livros de física. Se 3/5 são de matemática, então 2/5 são de física. Agora é só calcular 2/5 de 2.000. 2.000 dividido por 5 dá 400, vezes 2, 800 livros de física. 50. Para cercar a fazenda do Sr. Tomás, são necessários 48 quilômetros de fio de arame. Sabendo-se que a cerca é composta de 4 fios, então pensa, tem fio de arame cercando, só que tem 4 fios de arame. Então a gente tem que pegar o 48 quilômetros que ele utilizou e já dividir por 4, para saber que, na verdade, o comprimento da cerca dele é de 12 quilômetros, certo? Olha, é enorme essa cerca, hein, pessoal? 12 quilômetros. Agora a gente quer saber quanto que representa metade do comprimento da cerca. Bom, é só nós vermos quanto que é 1/2 de 12. 12 dividido por 2 é 6, e 6 vezes 1 é 6. Então, 6 quilômetros. Na letrinha B, quanto representa 3/4 do comprimento da cerca? 3/4 de 12. 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 3, 9 quilômetros. E 4/4 do comprimento, 4/4 é o inteiro, né, pessoal? Nem precisaria dividir 12 por 4 e multiplicar por 4 de volta. Só de olhar a gente sabe que 4/4 é o inteiro e que o inteiro são 12 quilômetros. Ok? 51. Uma pizzaria vende pizzas cortadas em 8 fatias. Marcos comprou 3 pizzas inteiras e 1/4. Quantos pedaços ele comprou ao todo? 26 pedaços. Joana comprou 2 pizzas inteiras e 3/8 de outra pizza. Ao todo, quantos pedaços a garota comprou? Isto. Carlos comprou 23 pedaços. Tomando a pizza inteira como uma unidade, assinale o número nisso que representa a quantidade de pizza comprada por Carlos. 2 inteiros e 7/8. Muito bem. Adriane está preparando um bolo. A receita pede 2 xícaras inteiras e 1/4 de farinha de trigo e 1 xícara inteira e 1/3 de açúcar. Ela se confundiu e colocou ao contrário, 1 xícara e 1/3 de farinha em uma bacia e começou a acrescentar o açúcar. Após ter colocado 1 xícara de açúcar, pensou, este bolo vai ficar muito doce. Então percebeu que havia trocado as medidas. Quanto a mais de farinha ela deve acrescentar para corrigir o seu erro? 11/12, muito bem. E isso é quase 1 xícara inteirinha, certo? Aproximadamente 1 xícara inteira. Que quantidade a mais de açúcar ela deve acrescentar? 1/3 a mais de xícara de açúcar. E ela consegue organizar aí a receita dela para que o bolo fique de acordo, para que o bolo fique direitinho, fique bem gostosinho. Suponha que a Adriane tivesse colocado 1 xícara e 1/3 de farinha e 2 xícaras e 1/4 de açúcar.
e decidisse dobrar a receita para corrigir o seu engano. Qual a quantidade adicional de farinha e de açúcar que ela deveria colocar na receita? Farinha 3 inteiros e 1/6, açúcar 5 dozeavos, que é um pouquinho só mais que 1/4. Calcule 5/6 de 42, 35. Calcule 6 onzeavos de 66. Divide 66 por 11, que dá 6. 6 vezes 6, 36. Calcule 3 sétimos de 91. Divide 91 por 7, que dá 13. Multiplica por 3, 39. E 1/8 de 280, 35. Na 54 diz assim: observe ao lado o quadrado dividido em partes coloridas. Os triângulos em azul têm todos a mesma medida e do mesmo modo os triângulos em preto. Com base nela, responda as perguntas. A parte azul corresponde a que fração da figura? Que fração do quadrado branco é representada pela parte preta? A parte preta representa que fração da figura toda? 55 já está mostrando para a gente fazer multiplicação, ok? E multiplicação de frações é muito fácil, porque só multiplica direto. Então, a primeira figurinha dava 3/4, a segunda figurinha dá 2/5. Quando a gente multiplica direto, 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 5, 20. Na letrinha B, primeira fração é 1/7, a segunda fração é 3/4, e quando a gente multiplica 1 vezes 3 dá 3, e 7 vezes 4, 28. Queridos, percebam que eu estou usando como sinal da multiplicação esse pontinho aqui, tá? Já vão se acostumando com eles, ele também significa multiplicação. Na letrinha C, a primeira fração é 1/6, a segunda é 1/5, e quando a gente multiplica 1 vezes 1 dá 1, e 6 vezes 5 dá 30. E na letra D, nós temos a fração 4/9 e a fração 2/7. 4 vezes 2, 8, e 9 vezes 7, 63. Na 56, diz que em uma linha de produção, um robô gasta 1h30 para produzir um equipamento. Quanto tempo ele gastará para produzir 6 equipamentos? E nos dê uma dica: transforme o número misto em fração imprópria. 9 horas. Ok. 57. Após um ano, durante uma crise comercial, o número de empregados de uma fábrica passou para 2/3 do total anterior. Após mais um ano, a crise continuou e o número de empregados passou para 3/4 do que havia no ano anterior. Que fração do total original de empregados a empresa tem após esses 2 anos de crise? Ó, eu peguei uma fração e multipliquei pela outra. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Depois dividi os 2 por 6 e fiquei com 1/2. E daí, respondendo a pergunta, que fração do total original de empregados a empresa tem após esses 2 anos de crise? 1/2. O número de empregados caiu pela metade. Infelizmente, eles precisaram demitir metade dos funcionários. A 58 diz que 3/5 do peso do corpo humano corresponde à água. Quanto do peso de uma pessoa de 70 quilos não é água? Queridos, detalhe importantíssimo essa palavrinha aqui, porque a nossa tendência é querer simplesmente fazer 3/5 de 70. Só que com 3/5 de 70, nós descobrimos quanto do peso é água, certo? 70 dividido por 5, que dará 14. 14 vezes 3, 42. Aqui a gente está descobrindo a quantidade que é água. Então, quando a gente quer o que não é, 70 menos 42, 28 quilos em uma pessoa de 70 quilos não é água. Ok? A 59 é importantíssima, queridos, demais, demais de importante, tá? Você tem aqui potências. Lembra lá do quando a gente viu potências com os números inteiros? Você tinha lá 3 elevado a 2. Opa, o que é 3 elevado a 2? É o mesmo que 3 vezes 3, tá? Lembrando que eu sei que ainda tem algumas pessoas que confundem. 3 elevado a 2 não é 3 vezes 2. 3 elevado a 2, que significa que ele multiplica ele mesmo 2 vezes, e é 9. E aqui a gente tem frações. O que eu quero que você preste atenção? Quando toda fração está entre parênteses,
toda fração está elevada a 2. Quando você tem o 2 ali só no numerador, só o numerador está elevado a 2. Quando você tem o 2 ali só no denominador, só o denominador está elevado a 2. 8 terços, todo ele dentro do parênteses elevado a 2. Significa que você tem 8 terços vezes 8 terços. Agora só multiplica. 8 vezes 8, 64. E 3 vezes 3, 9. Na letra B, você não tem toda a fração elevada a 2. O denominador não está elevado a nada. É só o numerador. Então, ó, 8 vezes 8. O denominador a gente só copia. Ele não está multiplicando com ninguém, ele não tem potência, ele está quietinho na dele. 8 vezes 8, 64. E o denominador a gente só copia. Na letra C, nós temos o contrário, certo? O numerador está quietinho, não está somando, não está multiplicando, não tem expoente. O denominador tem expoente. Então, a gente trabalha apenas com o denominador. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que é 9. E a gente fica aí com 8 nonos. Na letra D, tudo com expoente. Expoente 4. Tudo. 1 inteiro e 2 terços elevado a 4. O que a gente tem que fazer primeiro? Transforma o nosso número misto em fração imprópria. 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 5. Então, nosso novo numerador é 5, o denominador só copia. Ele está elevado a 4, então significa que eu tenho 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. O expoente diz o número de vezes que a minha fração está se multiplicando. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 3.125. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. A número 60, ela tem aí uma multiplicação de frações. E fica... Gente, multiplicação é muito fácil. Ah, mas é um número inteiro multiplicando uma fração. Não tem problema, lembra que todo número inteiro tem o denominador 1? Então, o número inteiro vai multiplicar com o numerador, 5 vezes 2, 10. E esse denominador multiplica com o denominador, 1 vezes 3, 3. 10 terços. 10 terços não é possível de simplificar, já está pronto. Depois você tem ali 3 quartos vezes 8. Então, lembra, todo número inteiro tem denominador 1. Então, 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 1, 4. 24 divide por 4 dá 6 inteiros a resposta. Letra C. No denominador 1. Então, numerador vezes numerador, 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 8, 8. Posso simplificar por 2. Divido 10 por 2, que dá 5. E 8 por 2, que dá 4. 5 quartos é a resposta final. Agora, você tem aqui já duas frações inteirinhas. Ó, 5 dozeavos vezes 24 vinteavos. Dividido por 120, que dá 1. 240 dividido por 120, que dá 2. Se cortasse, como a colega comentou, que ela cortou e ficou com 12 e 24, daí vai dividir 12 por 12, que dá 1, e 24 por 12, que dá 2. Ok? Na letra E, você tem ali números inteiros e frações. Uma opção para não se confundir, transforme em fração imprópria. 3 inteiros, 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10, 10 terços. Esse 4 tem denominador 1, coloca ali para ficar bonitinho. E depois o 2 quintos. Agora é só multiplicar tudo. 10 vezes 4 dá 40, vezes 2 dá 80. 3 vezes 1 dá 3, vezes 5 dá 15. 80 quinzeavos. Podemos simplificar, podemos dividir tudo por 5. E quando a gente divide 80 por 5 dá 16 e 15 por 5 dá 3. Queridos, a multiplicação é facílima, é só lembrar de simplificar depois, tá bom? 7 vezes 4, 28, mais 2 dá 30. 30 quartos. Transformei, então, esse número misto em fração imprópria. Agora aqui, 3 inteiros e 1 quinto. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16 quintos. Transformei em fração imprópria. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 terços. Transformei em fração imprópria. 2 16avos e 1 30avos já estavam na forma fracionária normal. Agora é só multiplicar tudo isso. 30 vezes 16 vezes 7 vezes 2 vezes 1, 6.720. 4 vezes 5 vezes 3 vezes 16 vezes 30, 28.800.
Faz máximo divisor comum entre 6.720 e 28.800. O máximo divisor comum entre eles é 960. O único jeito de encontrar é realmente fazendo a faturação. Então, faz a faturação, encontra ali o máximo divisor comum de 960, divide os 6.720 por 960, que vai dar 7, o 28.800 por 960, que vai dar 30. Então, a prof quer resolver isso aqui com você, gente, com desenho por enquanto, tá? Olha só. Ela preparou uma receita e percebeu que sobrou um quarto. Um quarto, a gente sabe que é quando a gente divide nossa figura em 4 partes, certo? Sobrou um quarto de uma barra de goiabada. Em seguida, ela usou 3/5 do que sobrou. Peraí, se sobrou só um quarto, sobrou só um pedacinho desses aqui, e ela usou 3/5, quer dizer, ela dividiu isso aqui de novo em 5 partes, tá? E usou 3/5. Ok, o que sobrou de fato agora aqui? Sobrou 2/5 daquele 1/4 que já tinha sobrado antes. E diz que ela comeu esse restante que sobrou com uma fatia de queijo. Então, ela comeu esses 2/5 aqui. E quer saber quanto que esses 2/5 representam da goiabada original? Bom, se ela tinha dividido em 4 partes a goiabada, depois dividiu de novo em 5 partes, é como se cada uma dessas partes passasse a valer 5. Então, a goiabada original passou a ser dividida em 20 partes. E esses dois pedacinhos que ela comeu. Então, aqui a gente pode dizer que a fração, o pedacinho que ela comeu da goiabada original foi 1/10. Ok? Queridos, depois vocês têm, então, na página 30, as atividades de divisão. E as divisões nada mais são do que multiplicações, se a gente analisar que cada vez que eu olho, 1 não divide por 3 e 6 não divide por 5, então eu vou copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O 3 que estava no numerador vai para o denominador, o 5 que era do denominador vai para o numerador. E agora é só uma multiplicação direta como nós estávamos fazendo antes. 1 vezes 5, 5 e 6 vezes 3, 18. Prontinho. Letra B. Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 2, 8. Interessante na letra C, que se você analisar que quando você for fazer a divisão, esse 45 vai para o numerador e o denominador passa a ser 1, é a mesma coisa que 45 inteiros. Então, ao invés de dividir 3 por 1, 45 avos, a gente está multiplicando 3 por 45 e chega aí em 135 inteiros. A letra D, você tem 20 dividido por 4/5 e você ficará, então, com 20 dividido por 5/4, certo? Coloquei o 1 aqui embaixo do 20, mas se você não tiver colocado, não vai fazer diferença, o resultado será o mesmo. 20 vezes 5 dá 100. 1 vezes 4 dá 4, ou se você não tinha colocado 1 aqui, só copia o 4 que vai dar correto igual. E 100 dividido por 4 dá 25. Na letra E, nós temos que transformar nossos números mistos em frações impróprias. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 terços. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26 sextos. Agora que nós já estamos com os dois na forma fracionária, agora a gente faz esse passo, então. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 26 veio para o denominador e o 6 foi para o numerador. Agora é só multiplicar. 7 vezes 6, 42. 3 vezes 26, 78. Encontro o máximo divisor comum entre eles, que é 6. Divido, então, meus dois números por 6 e fico aí com 7 13avos. Nossa fração na forma irredutível, simplificada. Ok? A 63, ela vai um pouquinho mais até de lógica do que necessariamente do cálculo, embora fazendo o cálculo com frações você também chegue na resposta. Mas olha, uma revisora de textos está corrigindo o manuscrito de um pequeno livro. Pelas suas contas, em média, ela consegue ler e corrigir meia página a cada minuto. O livro tem um total de 60 páginas. Quanto tempo ela gasta para corrigir tudo? Se ela gasta 1 minuto para meia página, então cada página ela está levando 2 minutos. Para cada página, e 2 vezes 60 dá 120 minutos. 64 diz o seguinte, que a Marta tinha 3/4 de uma lasanha reservada para o jantar. Decidiu dividi-la em 6 partes iguais entre seus familiares.
Bom, ela pegou então o 3/4, já era apenas 3/4, mas ela dividiu em 6 partes. Como é que a gente faz isso? Divisão. Divisão é multiplicar pela segunda invertida. Mas, prof, era um inteiro, como é que eu faço? Só lembrar que esse inteiro tem o denominador 1. E quando eu inverter, vai ficar, então, 1/6. E agora é só multiplicar. 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 6, 24. E podemos simplificar, dividindo tudo por 13. Vamos ficar aí com 1/8. Certo? Com que fração da lasanha original cada pessoa ficou? Cada pessoa ficou com 1/8 da fração original. Qual o comprimento da parte amarela da tira? 7 centímetros. Ela está um pouquinho menor que 1/3, tá, pessoal? No 66 aqui, complete cada item com o número correto para que a igualdade se verifique. Que número que multiplicado por 3/5 dá 12? Agora, que número que dividido por 1/6 dá 30? Depois nós temos que número que multiplicado por 1 inteiro e 1/4, posso pensar na fração imprópria, 1 vezes 4 dá 4, mais 1 dá 5, 5/4. Que número que multiplicado por 5/4, que dá 15. E a última, também temos número misto, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 8, 8/3. Que número que dividido por 8/3, que dá 9, que é o 24. E essa aqui da comida do gatinho, então, o gato da Camila come ração enlatada. Todo dia ele consome 2/3 de uma lata de comida. Se a Camila tem 4 latas de ração, por quantos dias ela poderá alimentá-lo? Com essas 4 latas que ela já tem. Dica, divida a quantidade de latas pela quantidade que ele consome. Com essa dica, gente, a gente já sabe até que ponto tem que fazer. A quantidade de latas, que é 4, dividido por 2/3. Lembra sempre que embaixo de todo número inteiro tem o denominador 1. Vamos dividir por 2/3, então vamos copiar a fração invertida aqui do lado e fazer uma multiplicação. 4 vezes 3, 12, 1 vezes 2, 2. E 12 dividido por 2, então, que dá 6 dias. É o tempo que ela tem de ração ali para alimentar o gatinho dela, então.